meu povo, vamos conversar aí, vamos trocar uma ideia, né? Eu como líder espiritual eu tenho que trazer uma palavra ao coração de vocês, né? Falar aquilo que o Senhor tem nos falado, aquilo que nós temos entendido nesse tempo. Amém? O que esperar agora do nosso Brasil? Qual é o recado que fica? O que nós vamos ter que meditar, né? O que nós vamos ter que entender sobre essa situação, não é? Qual é o recado que fica das urnas, né? Qual é o recado que nós deixamos? Qual é o recado que a gente deu ao mundo após essas eleições? Sabendo que foi realmente bem polarizado, bem dividido. Esse contrapartida é muito bom, né? Se a gente não quer virar uma... Compartilhe essa live, irmão. Essa live vai tocar o coração de muitas vidas, de muitas pessoas. Mas por que Deus deixou acontecer, né? Se havia tantas profecias, havia tantas coisas, porque Deus permitiu, né? Hoje tem muita gente se perguntando, muita gente se questionando, muita gente com muita tristeza no coração. Como eu vi em vários... A paz, irmão. Como eu vi em vários posts aí, né? Luto pelo Brasil, luto pela nação, não é? A pergunta que nós temos que fazer é: por que estamos em luto? Por que Deus deixou isso acontecer? Se Deus está no controle, amém? Né? Deus tem o controle, desculpa, irmãos, Deus tem o controle de todas as coisas, né? Mas Ele não está no controle de todas as coisas. Shalom, irmã Fernanda, shalom, irmã Fabiana, shalom, irmão Edivan. Amém? Uma live surpresa aí, porque nós, como líderes, nós temos que dar uma palavra para o nosso povo, né? O que está acontecendo, pastor? E agora? O que a gente vai fazer? Né? Aí, né? Estamos em guerra. Não estamos de luto, estamos em guerra. Primeiro, nós temos que mudar e entender o recado de Deus. Eu cantei essa bola há 3 anos atrás. Eu falei, mas muita gente me ignorou. Eu tenho aqui as conversas arquivadas. E isso, irmã Fernanda, a igreja tem que continuar em oração. Tem as conversas arquivadas. Eu falei lá atrás, na pandemia, e que quando conseguiram colocar a igreja dentro da... Estão me ouvindo, irmãos? Quando conseguiram colocar a igreja dentro das casas, na pandemia, isso é uma palavra muito dura, irmãos, que Deus me deu naquele tempo, naquela perspectiva. Perceba, eles conseguiram na pandemia colocar a igreja dentro de casa, e depois que eles colocaram a igreja dentro de casa, eles soltaram agora então o presidente eleito. Eles conseguiram, né, numa manobra ali jurídica, soltar, né, cancelar os processos que o presidente então agora eleito ele tinha. Mas isso, irmãos, nós temos que levar para o mundo espiritual. Nós temos que ter uma visão mais macro da coisa e menos uma visão micro, né? Porque nós olhamos as coisas muito a partir de nós. Os profetas, eles não olham as coisas simplesmente a partir deles. Eles olham as coisas numa visão de Deus, né? Como Deus enxerga, como Deus vê, irmãos, essa situação. Quando na pandemia, presta bem atenção no que eu vou te dizer, quando na pandemia conseguiram colocar a igreja dentro das casas, houve toda aquela manifestação do Supremo, e o Supremo impediu que houvesse culto. Quando isso tudo aconteceu, o céu se fechou,
houve a manifestação das trevas e ali conseguiram uma manobra, agora então, né, soltar o presidente eleito. Isso foi uma declaração de Deus que ele reprovou o culto. Pastor, eu não estou entendendo, eu vou te explicar uma coisa. Quando Deus acendeu o fogo em Êxodo, em Levítico, está lá em Levítico 6, em Levítico 12, Levítico 13, quando Deus acendeu o fogo, Nadab e Abiú, eles foram colocar fogo estranho diante do altar do Senhor, eles morreram. O fogo fulminou eles. Mas depois de alguns anos, Eli era o representante, o zelador daquele fogo. Por ele não zelar aquele fogo, o altar foi profanado. A nação foi invadida e destruída pelos filisteus. Siló caiu. Siló significa redenção, lugar de redenção. Quando tinha Moisés e Arão cuidando do fogo, cuidando do altar, não negociando o altar, o fogo era um fogo que consumia e zelava, porque o culto agradava a Deus. Mas agora, quando passa-se anos, mais ou menos 100 anos, mais ou menos 200 e poucos anos se passa, agora o sumo sacerdote é Eli, e Eli, ele não guarda o fogo, ele não guarda o altar, ele não guarda a presença de Deus, não faz aquilo que Adão foi incumbido de fazer. Igreja, acorda. Adão tinha uma responsabilidade, zelar do Éden, e a palavra Éden no original é presença. Adão, ele foi colocado no Éden para zelar da presença do Senhor. Quando o sumo sacerdote Eli e juiz, ele não zela da presença do Senhor, o que acontece? Aquele fogo que trazia juízo e protegia o povo de Israel, agora aquele fogo é apagado. A partir do momento que aquele fogo é apagado, os filisteus entram e destrói Siló, acaba com a redenção, até que se levanta Samuel e traz o povo de novo ao arrependimento, à presença de Deus, e Deus volta a guerrear as batalhas do povo de Deus, as batalhas do seu povo. Irmãos, eu coloquei isso no meu Facebook, é uma palavra pesada, é dura, eu sou pastor também, né? Sou pastor de igreja, pastor de comunidade, eu trato com o povo, trabalho com o povo, né? Ministro fora. E o que acontece quando você negocia o altar? Quando você negocia o altar, quando você coloca no altar da tua igreja pessoas que cobram para pregar, quando você coloca no altar da tua igreja porque é o teu amigo, porque ainda que você sabe da vida que a pessoa tem, mas você coloca porque é o teu amigo, ou você coloca porque ele arrasta as multidões nas mídias, porque ele tem mídias sociais muito fortes, então você coloca ele no teu altar para arrastar as multidões. Irmãos, nem todas as pessoas que estão na mídia, nem todas as pessoas que estão diante as telas de celular e que tem muitos seguidores, foi Deus que levantou. A mídia deu voz, a internet, deu voz para muitas pessoas que Deus não deu, que Deus não levantou. Nós estamos vivendo esse tempo onde a igreja não tem discernimento, a igreja não tem discernimento espiritual do certo e errado, do santo e do profano. Quando você profana o altar, você contamina a intercessão profética e você perde a autoridade de voz profética para convencer o coração do homem do erro, do pecado, da justiça. Por isso que foi necessário Samuel se levantar como autoridade profética naquele tempo e pregar uma palavra dura de arrependimento para aquele povo. E aquele povo viu o erro, se arrependeu, e Deus então desceu dos céus e guerreou as guerras daquele povo e deu libertação para aquele povo. E passado anos depois você vai ver de novo que aquele povo não entende que era Deus que reinava e governava sobre eles. Eles pedem um rei e eles vão começar também a sofrer de novo na mão daquele rei que era um rei ímpio. Da mesma forma, igreja, agora as pessoas estão se perguntando, e eu cantei essa bola anos atrás, quando aconteceu que na pandemia a igreja do Brasil foi para dentro das casas e tentaram de todas as formas colocar o culto e não conseguiram, e ninguém, ouça, ninguém
foi fulminado pelo fogo de Deus por impedir o culto. Ninguém caiu endemoniado, ninguém foi fulminado, eles continuam lá sentados da mesma forma. Isso é uma manifestação da desaprovação de Deus do culto que é prestado na igreja brasileira, irmãos. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Não faltou oração, não faltou intercessão, faltou arrependimento de verdade. E arrependimento é mudança de caráter. É mudança. A maioria desses pregadores que você segue muitas vezes aí, eles cobram 10 mil, 20, 15 mil para pregar. A maioria desses cantores aí que você segue, que tem milhões e milhões de views no Facebook, no Instagram, no YouTube, chama para tua igreja para pregar, para cantar para você, enquanto eles vão cobrar para cantar 4 músicas, 5 músicas. Eles tratam o altar do Senhor como um palco de show. Eles tratam a palavra do Senhor como uma palestra. Pessoas fazem 3, 4, 5 agendas num dia para pregar, para ganhar 10, 15, 20 mil reais da igreja do Senhor. E essa mesma igreja, e esse mesmo pastor, e esse mesmo pregador que faz esse tipo de lobby, quer levantar a intercessão profética para repreender principados que trabalham através da atmosfera de mudança de mentalidade. De mudança de mentalidade. Você acha, você acha que vai mudar? Não vai. Não consegue. Porque para você destituir um principado, você tem que ter nível de justiça equivalente ao nível de injustiça. Não é de quem tem mais poder, porque Deus é o Todo-Poderoso. A guerra espiritual não é baseada em poder, irmãos. A guerra espiritual é baseada em justiça e legalidade. É os altares de injustiça e os altares de justiça que se confrontam. Amém? Tanto é que o candidato ele foi eleito aonde os altares de injustiça são maiores, onde tem a maior taxa de pobreza, onde tem a maior taxa de desenvolvimento humano, onde tem a menor taxa de tudo. Ali ele foi eleito. Porque a igreja lá naquele local, eu tenho amigos que moram lá. Eu tenho pastores conhecidos que moram lá. A dificuldade lá é imensa para a igreja. Igrejas avivadas, no modelo que eu ministro, não crescem, não fluem, porque são religiosos. E pessoa que é religiosa, ela vive dentro de uma bolha. Vive na bolha. A pessoa religiosa é bolha, irmãos. Amém? Religioso é como se fosse um peixe no aquário. Ele está acostumado com aquela aguinha ali, para ele tá bom. Mesmo se você coloca no mar, ele prefere voltar para o aquário. Porque no aquário, na mente dele, tem uma segurança. Agora, quando você apresenta o reino para ele, ele não quer o reino. Porque o reino é um mar aberto. É um mar que ele vai ter que ir lá buscar, aprender, desenvolver. Amém? Irmãos, então, o que nós temos que fazer como igreja? Primeiro, eu não votei num homem, eu votei num projeto. Quem votou no outro candidato, votou num homem, não votou num projeto. Presta atenção nisso. Quem votou eu não votei num homem, eu votei num projeto, numa perspectiva de esperança e de mudança, a qual me representava pelos meus princípios, pelos meus valores. Quem votou no outro, amém, pastora Fabiana, é isso. Glória a Deus. Quem votou no outro, votou em uma pessoa, por amor. Amém? Por amor. Porque gosta daquela pessoa. Não é que gosta do projeto, gosta daquela pessoa, porque aquela pessoa fala ao seu coração. Amém? E muitas vezes, irmãos, a igreja ela é julgada pelo seu pecado. Deus trouxe juízo para o povo de Israel através dos filisteus. Os filisteus foi a vara do Senhor para corrigir aquele povo. Para corrigir aquele povo. Muita gente fala de avivamento. E o avivamento, irmão, ele não virá de grandes catedrais. O avivamento do Brasil não virá de grandes igrejas, de grandes denominações, porque Deus rejeitou a grande maioria. Deus rejeitou a grande maioria. O avivamento vai vir de quartos de oração, de joelhos dobrados. Daí surgirá o poderoso avivamento de comunidades pequenas sem expressões de mídia. Dali virá o grande e poderoso mover do Senhor para os últimos tempos.
Amém? Muita gente está achando que uma plataforma grande, vou falar nomes aqui, irmãos, não sei se eu falo ou não falo, Jesus. Muita gente está achando que avivamento vem de plataformas, vem de exportar. Irmãos, presta atenção, olha o nível de pecado da igreja, olha o nível de pecado da igreja. Esses dias, teve uma grande conferência aqui no meu estado, em São Paulo. Eu fui ver quanto é que estavam a entrada. Tudo bem, eu entendo, irmãos, que há aluguel disso, há aluguel daquilo. Eu entendo isso, porque eu sou pastor de igreja. Eu sei que para fazer evento há um custo, há toda uma mobilização. Tudo bem, eu entendo. Mas tudo dentro de uma realidade, irmãos, que você tem que fazer. Tem que ter muita sensibilidade para isso. Muita sensibilidade. Para você não pecar, pastor. Tem sensibilidade. Estava se cobrando R$1.500. R$1.500 para estar lá na frente. E 400 e pouco para estar atrás, 500 e pouco. Dependendo da posição que você estava, você pagava um preço. Irmãos, isso é pecado. Você faz acepção de pessoa. Você vai usar a palavra de Deus. E o evento lotou. Como uma pessoa que se associa a isso dessa maneira vai pôr o joelho no chão, vai pedir para Deus repreender e cancelar ações de principados de Jezabel? Eu vou abrir aqui para você. O cliente diz: acorda, a guerra espiritual. Quando eles conseguiram colocar a igreja dentro das casas, soltaram ou agora o então presidente. No ano posterior, conseguiram de todas as formas colocar o carnaval ainda tendo Covid. O carnaval é um poço de geração de iniquidade que alimenta o trono que rege o Brasil. Então esse trono foi reenergizado, foi reabastecido com iniquidade. E a partir daí então esse trono trouxe um peso de contaminação espiritual e mental, a fazer com que aquele povo que rege aquele trono votasse e fizesse isso que a gente está vendo hoje. A guerra foi espiritual. E a igreja não teve poder de cancelar os decretos do inferno, porque a igreja, na sua grande maioria, negocia altar e o povo vai e paga para ver isso. Essa é a grande verdade, igreja. Esta é a grande verdade. Mas em contrapartida, pastor, e agora? O que nós vamos fazer? Irmãos, nós estamos, grande parte dos meus seguidores são do Sudeste aqui, Sul, Sudeste, tem alguns poucos do Nordeste. Nós temos o resguardo de Deus, porque Deus conhece os que são seus. Deus conhece os que são seus. Deus conhece os que são seus. E nós estamos aqui no Sudeste. Nós estamos aqui clamando, profetizando. Deus sabe os que são seus. O que a gente tem que fazer, irmãos, agora é orar. Orar pelo próximo governo. Orar para que tudo dê certo. Orar. E não, eu sou resistência. Mas você é resistência do quê? Você lê as pautas, você lê os projetos. Você não pode ser resistência simplesmente por ser resistência como eles são. Porque eles foram resistência ao governo Bolsonaro durante esses 4 anos. Independente das pautas que o Bolsonaro queria aprovar, ou não será bom para o Brasil, não, eles não estavam nem aí. Era simplesmente resistência. O que a gente não pode fazer é ser como eles foram. Porque nós somos conservadores. Nós somos o povo do diálogo. Se venderam para nós como se nós fôssemos o povo da arma, como se nós fôssemos o povo da guerra. E para quem só tem uma fonte de informação, uma narrativa para eles é a verdade. Eles não buscam 3, 4, 5, 6 narrativas para poder tomar uma posição. Eles não são assim. Porque eu falo que eu já fui assim, irmãos. Eu nasci numa situação muito difícil. Eu nasci numa família muito pobre, numa realidade muito pobre. Então qualquer tipo de assistencialismo que me dava, eu achava que aquilo era o meu meio de vida. Não entendia nada de projeção econômica, não entendia nada de empreendedorismo, não entendia nada de vencer na vida, de cumprir paradigmas. Isso só veio acontecer na minha vida quando eu tive um encontro verdadeiro com Jesus e eu vi o evangelho do reino. Não o evangelho, esse evangelho que pregam aí, esse evangelho muitas vezes mascarado, açucarado, é um evangelho do reino. É o evangelho que Jesus estabeleceu para que os apóstolos pregassem. Amém? E muita gente nem sabe o que é um apóstolo, irmãos. Até hoje as pessoas não sabem. As pessoas acham que um apóstolo é aquele que tem várias igrejas, que se assenta e que abre um monte de campo. Não, um apóstolo ele vai debaixo de um comissionamento para estabelecer uma nova cultura dentro de uma determinada região.
Quem usou esse primeiro termo apóstolo foi Alexandre o Grande, o rei Alexandre o Grande. Ele mandava os seus generais, que ele colocava o nome de apóstolos, para ir nas terras, estabelecer uma nova cultura, para iniciar um novo reino. Foi o mesmo termo que Jesus utilizou, estabelecer uma nova cultura, para fazer um novo reino. Amém? Então, nós temos que chorar? Não, nós temos que orar. Luto por quê, irmão? Quem morreu? A esperança morreu, Jesus morreu. Não tem que estar de luto. Nós temos que sim, a gente sente a tristeza da nossa alma, porque nós somos seres emocionais. Nós sentimos o ataque, a frustração. A igreja orou, jejuou. Eu vi ontem comentários de pessoas que diziam: eu perdi a minha fé, eu não acredito, não creio em mais nada. Mas peraí, irmãos, Hebreus 11 nos diz lá, a partir do versículo 28, que suportaram perseguições, suportaram o calor, o fio da espada, suportaram a morte, suportaram, irmãos. A fé também não é só ter a vitória, a fé também é suportar. A parte A do Hebreus 11 é muito linda, que venceram gigantes, derrotaram demônios, venceram ursos, leões e reinos e tal, mas a parte B diz: suportaram o calor da perseguição, suportaram o fio da espada, suportaram as situações. Suportar, irmãos, a fé também é suportar. Por causa desse evangelho coach aí que muitas pessoas ouvem, quando vem uma situação dessa, e agora? O que eu vou fazer? Ontem um pastor amigo meu falou: olha, meu diácono tá bravo, muito bravo, porque ele falou de tantas profecias que falou que Bolsonaro ia ganhar. Teve profetas, irmãos, de alto gabarito, de alto nível dos Estados Unidos, que profetizaram que o Trump ia ganhar, e quem ganhou foi o John Biden. Aí depois ele foi a público pedir perdão, porque eles estavam emocionados e profetizaram errados. Eu nunca profetizei que ele ia ganhar. Nunca. Nunca. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o governo do Brasil não é teocrático. O governo do Brasil é democrático. Escreve isso aí no teu coração. O governo do Brasil não é teocrático, ou seja, não é Deus que governa. É democrático. É o povo que é representado pelos seus líderes. Diferente do reino de Israel, que era teocrático. Hoje já também não é mais teocrático, é democrático. Teocrático. Ou seja, o homem é quem governa pelas pessoas que os escolhem. Amém? Essa é a diferença. Então Deus não errou, quem errou fomos nós. Quem errou foi o Brasil. Quem perdeu com tudo isso foi um projeto que estava para dar certo. Agora vamos ter um retrocesso? Eu não sei, irmãos. Eu não sei, mas o que eu entendi no meu coração e as palavras que eu recebi do meu colégio profético aqui do ministério foi que esses 2 anos que virão serão 2 anos de bênção. Serão 2 anos de bênção. Porque o Lula também ele quer limpar a barra. Ele quer limpar a sua biografia. Você acha que ele quer morrer como um ladrão que fez tudo isso? Não, ele não quer isso. Entendeu? Então esses 2 anos serão 2 anos de bênção. Agora os outros próximos 2 anos, aí vai depender da igreja, irmãos. Vai depender de quanto a igreja vai se arrepender. Porque eu vou dizer uma grande verdade para você. Quando você sai do mundo e você vai para a igreja, o que você quer encontrar na igreja? Aquilo que você não encontra no mundo. Mas quando você vai para a igreja e encontra o mundo na igreja, acabou a esperança. Pastor, eu não entendi o que eu estou te dizendo. Irmãos, qual é o princípio do mundo? É compra e venda. O mundo é assim: quem tem mais humilha quem tem menos e agride e oprime quem tem menos. Esse é o sistema do mundo. É poder e dinheiro, é barganha, é negócio. Igreja. O que é igreja, irmão? Igreja é semeadura e colheita. Igreja é justiça. Igreja é santidade. Igreja é paz. Igreja é presença de Deus. Quando você vai para a igreja, você busca a primeira coisa, é esperança. É uma palavra de esperança, uma vida de esperança, irmãos. É ter a esperança lá dentro. Você quer encontrar Jesus. Jesus é a esperança. Quando você vai para a igreja e você não encontra Jesus, quando você não encontra a esperança, acabou a sociedade. Acabou. Aí você vai para a igreja e você encontra compra e venda, negócio, lobby, um monte de coisa, desconfiança, as instituições falidas, ninguém acredita mais.
Hoje pastor é visto como uma pessoa que tem que ser rica, tem que ter dinheiro, tem que ter isso, porque senão não serve para ser líder, meu líder. Irmãos, a gente tem um cristianismo tão raso na sua essência que é difícil às vezes tratar alguns assuntos. Sabe? E agora, o que nós vamos ter que fazer? Nós temos que orar, irmãos, pelo governo, temos que orar pelos nossos líderes, temos que pedir misericórdia de Deus, continuar pedindo, insistindo em misericórdia de Deus, insistindo em arrependimento. E você não pode se revoltar, porque nenhuma mudança começa pelas pernas, irmãos. As mudanças começam pelas cabeças. Amém? Você não pode se revoltar, você não muda um sistema pelos pés. Você quebra o sistema, você racha o sistema pelos pés. Você muda o sistema pela cabeça, pela forma de pensar. Eu vou dizer algo mais profundo ainda para você. Uma geração saiu do Egito com perspectiva de terra de promessa, com terra de bênção. Só que aquela geração era uma geração tão escrava, mas tão escrava, que Moisés não conseguiu mudar a mentalidade daquele povo de escravo com uma mentalidade de vitória. Eles estavam já com aquela mentalidade de derrota há tanto tempo, que quando houve uma perspectiva de vitória, eles recuaram e ficaram com medo por causa dos desafios que se desdobravam à sua frente. Então Deus, dentro daquela mentalidade, eles viraram idólatras. Por causa daquela mentalidade, eles idolatraram um bezerro de ouro. E aquele bezerro de ouro fez com que o coração de Deus se entristecesse a ponto de Deus rejeitar toda aquela geração. Esperar toda aquela geração morrer. Toda aquela geração morrer. Para que uma nova geração, que foi ali criado já em liberdade, com uma mentalidade livre, e que não iria aceitar a escravização de novo, estivesse pronta para entrar na terra, tomar a porta da promessa e nunca mais ser escravo. Ou seja, houve um despertar. Não vai ser fácil, irmãos, assim como todo mundo está achando. Todo mundo diz, vai virar Venezuela, vai virar Venezuela. Irmão, sabe por que não vai virar Venezuela? Eu vou te dar um dado aqui que ninguém falou. O Brasil, ele é um país continental. A paz, irmã Mersa. A paz, irmã Nasa. A paz, irmã Domingas. O Brasil tem 230 milhões de habitantes. Ontem foram quase 120 milhões de pessoas votar. Metade, quase que metade, disse não a essas propostas. Disse não. Isso é o que? É algo que se preocupa para um regime que quer ser totalitário. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Acho que eu vou até chamar aqui um pastor aqui, amigo meu, pastor Isaac, pra gente trocar uma ideia. Pastor Isaac, vê se atende aí. Torrei calamassuri andarama. É a palavra de ânimo para você. Se tivesse sido uma eleição com 70%, 75%, 80% pró-governo socialista, aí a gente estava lascado. Aí a gente estava frito. Porque aí ele teria a maioria também das pessoas para poder montar todo o esquema de socialismo e implantar o socialismo no Brasil. Mas como Deus ama o Brasil, irmãos, isso é profético, recebe no teu coração. Ele nunca ganhou a eleição em primeiro turno. O PT no Brasil nunca ganhou a eleição no primeiro turno. Sempre foi no segundo turno. Sempre. Por quê? Porque o Brasil, ele é da sua maioria conservador, ainda que não sabe o que é. Amém? Vou ver se a pastora Fabiana consegue entrar aqui para a gente conversar. Amém. Amém. Ela deve ter uma palavra para nós também. Então, o Brasil nunca foi, irmãos, de maioria conservadora. O Brasil, ele sempre foi de maioria. O Brasil nunca foi e nunca será, porque o Brasil ele foi fundamentado e fundado, essa questão, dentro do catolicismo. Ainda que você briga com os católicos, eles são cristãos. O católico é cristão. Porque toda a base teológica que nós temos do cristianismo, de Cristo, não estou falando do Espírito Santo, estou falando de Cristo, veio da Igreja Católica. Entende? Claro. Então ele nunca ganhou. Então ele nunca ganhou. Então ele não vai conseguir impor esse sistema facilmente e todo mundo vai aceitar de boa. Não vai. Porque metade do Brasil disse não.
E a metade que disse não é a metade produtiva. Acorda. A metade que disse não, do Sudeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste para cá, é onde produz, é onde sustenta todo o Brasil. Então, essa população disse não. Então, ele não vai conseguir. Porque o Brasil é um país gigantesco, o Brasil é um país continental, onde tem vários estados, e os governadores também não estão todos fechados com ele. Entende isso? Ele precisaria da maioria do governo, dos governadores, das polícias. Não é simplesmente assim. Aí você vê países pequenos como Venezuela, Cuba, Chile, a Argentina também. A Argentina está indo para a rua, gente. A Colômbia está indo para a rua. O povo está reclamando. O povo, entendeu? Então ele não vai conseguir. Lá na Venezuela conseguiu porque é um país pequeno. Um país muito pequeno. Então você consegue colocar esse tipo de sistema assim rapidamente. Agora, para acontecer isso no Brasil, teria que ele ter no mínimo 75% de aprovação de todo o povo. E ele não tem isso. Graças a Deus ele não tem isso. Então você tem que entender essas partes primeiro. Agora, pastor, daqui para o próximo pleito, a gente tem que trabalhar. A gente tem que fazer o quê? Um trabalho maior de evangelização. Um trabalho maior de arrependimento. A ponto de a mentalidade do povo brasileiro mudar de verdade. Bem, a ponto disso acontecer de verdade, irmãos. A ponto do nosso cristianismo ser um cristianismo mais profundo. Eu conheço pastor que votou no PT, eu conheço cristão que votou no PT aqui no Sudeste, eu conheço. Porque o cristianismo que eles ouvem é um cristianismo raso. É um cristianismo só de milagres. Não um cristianismo de compromisso para com a causa. É um cristianismo que ele ouve só para viver milagres, viver promessas. Então estão aliançados com Deus por causa de promessas, simplesmente. Eles não estão vivendo a vida de Deus. Eles não têm essa perspectiva de uma aliança profunda com Deus, a ponto dos princípios de Deus agora serem os princípios deles. Eles continuam com seus mesmos princípios, agora barganhando e vivendo uma vida superficial com Deus por causa de promessas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, é isso que eu queria que você entendesse. Antes de você ficar desesperado, colocando luto. Gente, e outra coisa, vamos ser sinceros. Teve erros, como todos os governos têm erros. Teve erros. Assim como eu tenho erros, o Bolsonaro tem erros, Lula tem erros, todo mundo tem erros, irmão. Mas tem erros que a gente comete, às vezes, que o preço dele é muito alto. É muito alto. Aí tem gente falando assim, houve roubo, houve. Não, se houve ou não houve, eu não sei. O que nós temos que ministrar e falar são os fatos. Hoje a gente tem os fatos, a gente tem as provas. Tem que ter provas, tem que ter tudo isso para a gente poder falar alguma coisa. Mas enquanto não tiver, no meu cálculo, naquilo que eu acredito, naquilo que eu entendo, essas 600 mil mortes do Covid trouxe esse peso agora de 2 milhões de votos a mais. Eu conheço pessoas que morreram por Covid. E cada pessoa, imagina, se cada pessoa que morreu por Covid tinha 4 parentes, mãe, pai, ou irmão, filho e filha, não importa, tinha 4 parentes. Enlutaram-se naquela situação. E toda a narrativa que foi construída. Aquilo gerou uma revolta no coração daquela pessoa. E lá na ONU ela depositou a sua revolta. Está aí os 2 milhões. Ou seja, de 600 mil, eu falei 4. 600 vezes 4 é 2.400. 2 milhões e 400 votos de diferença. Você entendeu agora? Se tivesse tratado diferente, se tivesse posicionado ou falado diferente, poderia ter sido uma outra situação? Sim, poderia ter sido uma outra situação. Porque pelas suas palavras você será julgado. A Bíblia não diz isso, Jesus não falou isso. Pelas suas palavras você vai ser julgado. A gente não tem que passar a mão, irmãos. A gente é crente, de cristão. Eu sou pastor, sou profeta, não vou passar a mão. Eu vou falar aquilo que eu entendo no meu espírito, aquilo que eu acho que é certo, para as pessoas acordarem. Você entende isso? Eu tenho amigos, pessoas próximas, que estavam comigo numa semana, tomando um café na casa da minha mãe, na outra semana estava morto. Da Covid. Se morreu de Covid, eu não sei, irmão. Se todos os 600 mil foi tudo Covid, eu não sei. Eu não tenho como julgar isso. Mas o atestado diz que foi. Então, essa é a verdade que a pessoa tem. Então, de acordo com a verdade que a pessoa tem um posicionamento. Então, 600 mil pessoas que morreram dessa, né? Morreram.
Ele tem 4 parentes. Ó, 4. Esses 4, com certeza, no mínimo, 70% votou no candidato, né, que ganhou a eleição por raiva, por luto, por ódio. Foi um voto de ódio, um voto de protesto. Então, a gente está perguntando onde é que foi. Aí, ó, estou dizendo para você onde é que foi. Onde é que o erro começou? E a minha mãe, ela é assessora, ela foi assessora política durante muitos anos, ela trabalha com política há muitos anos. Aí muita gente já sai porque não gosta da verdade. É assim, irmão. Isso tem que estar preparado para isso. Ela foi assessora, né, política muitos anos. E o candidato dela, quando ele ganhou, ele quebrou toda a base que o levou até aquele lugar. Ele quebrou, ele mandou embora todos aqueles que o ajudaram a chegar naquele lugar. Ele nunca mais ganhou. Por que ele nunca mais ganhou? Ele quebrou aquilo. O nosso presidente, no primeiro ano do seu mandato, ele quebrou com a base daquele partido que tinha elegido. Ele quebrou. Não sei quais foram os motivos, mas política, você precisa de jogo de cintura. Quando você governa, você precisa ter sabedoria. E sabedoria, às vezes, é fazer concessões, é abrir mão de algumas coisas para ter outras coisas. E ele fechou mão, ele não aceitou. Então, todo o partido que ele tinha levado ele quebrou, ele perdeu ali a maioria da Câmara. E perdendo a maioria da Câmara, irmãos, ele ficou na mão do Centrão. Aí ele vai e apoia o Rodrigo Maia para ser presidente. E o Rodrigo Maia assentou nos projetos durante 2 anos. Quando o Rodrigo Maia sai, vem o Arthur Lira. E aí houve toda essa manifestação do Centrão para apoiar ele através do orçamento secreto, que não é secreto o orçamento. Mas o poder fica na mão do relator. Foi uma narrativa que o PT construiu. Todo mundo está achando que é secreto a parte da coisa. Aí ele perdeu a eleição. Agora. Porque ele teve que reconstruir uma nova base. Se ele tivesse tido aquela base, ele conseguiria fazer o governo de 4 anos, mesmo passando pela pandemia, mas ele conseguiu fazer um governo de 2 anos. Isso mesmo, 2 anos. Os outros 2 anos ele ficou travado lá, porque ele não entendeu essa parte. Não sei se não conversaram com ele, não ensinaram para ele, ele ficou firme naquelas convicções que ele tem. Ele é uma pessoa firme de convicções, isso é muito bom, né? Mas, em contrapartida, você precisa ter jogo de cintura. Até hoje, o candidato da minha mãe que fez isso, o que ele fez, quebrou a base de apoio dele, não se elegeu e não se elege nunca mais aqui. Ele não consegue mais. Ele não consegue nem atingir os votos que ele tinha. Porque você, quando chegar em algum lugar, você tem que olhar para trás e ver quais foram as pessoas e os meios pelo qual você chegou naquele lugar. É grato, irmão. É grato. Bem, glória a Deus, se você quer o meu livro, né? Eu ainda tenho, olha só, eu ainda tenho acho que 6 livros ou 5 para vender. 5 livros eu acho que eu tenho ainda. E nesse livro eu trato um pouquinho acerca das 3 forças que movem o mundo. Você sabe as 3 forças que movem o mundo e você precisa saber disso. São 3 forças do bem que movem o mundo. A primeira força é o amor. O amor. O amor move o mundo. O amor é poderoso, o amor move. A segunda força que move o mundo é a fé. Porque a fé faz a gente fazer coisas que nós naturalmente não fazemos e até cria guerras por causa da fé. O amor é a primeira. Para você ter amor, você não precisa ter nenhum credo, nenhuma fé confessada. Mas o amor você tem. E você ama seu pai, ama sua mãe, ama seus filhos, ama seus irmãos. E por meio deles você se move. E por causa disso você se move. O segundo é a fé. E a terceira, gratidão. Nesse livro eu trato muito o aspecto da gratidão. No livro, né, meu livro, Rio de Fogo Soprado do Espírito. Que é a terceira força que move o mundo. Quando você quebra esse princípio aqui de gratidão, cara, você está fadado ao fracasso. Porque a gratidão é uma expressão muito profunda que traz para você louros de vitória, louros de bênção. Por isso que a gratidão não pode ser só palavras, tem que ser uma expressão verdadeira. A gratidão expressa um coração generoso. A sua oferta, o seu dízimo, ela é uma expressão de gratidão, irmão. Sua semente, ela é uma expressão de gratidão. Você que não é dizimista, você que não é ofertante, entenda isso. Quando você dizime e oferta, você está expressando gratidão no seu coração também. É uma força que move o coração de Deus, que move o mundo.
Gratidão. Por isso que, em contrapartida da ingratidão, esfria o amor, esfria a fé, esfria muita coisa a ingratidão. E nesse livro, né, não me engano, no terceiro capítulo, eu vou falar muito sobre isso, sobre gratidão, sobre ingratidão, como conhecer, como desvencilhar os problemas dessa situação no mundo. Então, nesse livro, né, Rio de Fogo, Sofá do Espírito, eu falo um pouco sobre isso, ingratidão e gratidão. Se você quiser adquirir, ainda essa tiragem é só, né, R$40, já com envio para todo o Brasil. R$40 já com envio para todo o Brasil. Na próxima tiragem, né, que vai ser uma nova editora, tudo, né, que leva aqui, que é isso, não será mais esse preço. Nós vamos mudar o papel, nós vamos melhorar algumas situações, né? Então, o preço deve ficar um pouco mais, né, um pouco mais caro, mas é um investimento para a sua vida, irmão. Conhecimento é investimento, amém? Livro é investimento. Ninguém pode tirar de você o seu conhecimento, ninguém pode tirar de você as suas informações. Então, tá aí, irmãos. A perspectiva profética é: quando o povo estava indo para a Babilônia, Deus mandou uma carta por meio do profeta Jeremias, Jeremias 29. Deus mandou uma carta. Deus falou para aquele povo que estava triste, desesperado, falando: o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Estamos em Babilônia. Deus falou para eles: olha, casa, constrói família, continua com os... Eita glória! Aí, irmãos, ó, quero testemunhar algo. Na live, na última terça-feira, você liberou uma palavra de bênção material chegando. Sábado, assinei o financiamento do meu apartamento. Deus continue te usando, profeta. Amém, pastora Fabiana. Deus abençoe a tua vida. Muito feliz com isso, amém? E é só o começo. Só o começo. Eu vou falar de novo para você que está entrando. Ei, você está no Sudeste. Eu vi a mão do Senhor. Eu vi a mão do Senhor. O Senhor apertava a mão dele assim, ó, e da chaga do Senhor saía sangue. E esse sangue pingava na bandeira do Brasil. Uau! O Brasil foi escolhido para viver um avivamento. O Brasil foi escolhido. Você está no Sudeste. Você que está no Sudeste, vai trabalhar. Levanta cedo. Continua orando, continua buscando. Nosso coração foi revelado diante de Deus. Nosso coração foi revelado diante de Deus. E Deus sabe do nosso coração. Não estou falando de resistência, estou falando de manifestação do nosso coração. Eu estou com a minha consciência tranquila. Eu fiz o que eu pude e o que eu não pude fazer para mostrar para o povo a verdade, como é que funciona. E o Sudeste, o Sul, o Centro-Oeste se manifestou. E Deus olha para isso sim, irmãos. Deus olha para isso sim, irmão. Deus falou para aquele povo: olha, vocês estão indo em terra estranha, vai casar, vai se dar em casamento, vai constituir família, vai prosperar. Mas estou debaixo de Babilônia, não importa, vai prosperar, porque tem uma aliança com vocês. E essa aliança vai durar até a eternidade. Vai passar só 70 anos. E vai se levantar um homem chamado Daniel, que vai bater nas regiões celestiais. E os anjos do Senhor vão descer e vão trazer livramento. E vocês vão sair com as mãos ilesas. Vocês não vão precisar guerrear, pegar em espada, pegar em nada. Vocês não vão precisar derramar sangue. Porque o Senhor vai dar a libertação. Porque essa era a palavra que eu tinha sobre a vida deles. Oh, Rabassuriante, Recalama. A bênção está sobre nós. A bênção está sobre nós. Você que não negociou os seus valores, você que não negociou os seus princípios. O poder de Deus é sobre ti. Deus vai guardar. Aleluia. A minha esposa também, ela também se move no profético. E antes de terminar a eleição, ela sentada na câmara em lágrimas, ela falou: a bênção está sobre nós. Deus vai nos abençoar. Eu creio, irmãos. Eu creio. Está no Sudeste, que está no Sudeste, dá glória a Deus, está na terra de produtividade. Está no lugar de produtividade, está no lugar de oportunidades. Então, dá glória a Deus. Aleluia. 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 Ah, pastor, quem está no Nordeste, continue orando, irmãos. Continue fazendo a tua parte. Deus te colocou aí. Então, você vai ter que ser o agente de mudança e transformação aí na sua sociedade. Faça a tua parte. E Deus vai fazer a dele. Amém? Deus viu o nosso coração. Deus viu nossas lágrimas, os nossos choros. A palavra profética, no princípio, é para aqueles que não entenderam. Ah, Deus julgou a igreja, irmão. É verdade, julgou a igreja. E achou a igreja em falta. Meni, patequel, parsim.
Julgou. Fazer o quê? Fazer o quê? Julgou. E agora? O que esperar? Você acha que eles vão vir em cima dos pequenos pastores? Eu acho que não. É em cima dos grandes, que tem realmente condições, que tem mídia. Eles são os primeiros. Se vier o AI mesmo, eles são os primeiros a ser perseguidos. E pasme no que eu vou te dizer. Você acha que esse pastor que tem dinheiro e tem mídia vai ficar no Brasil, caso o AI vir? Tudo para os Estados Unidos, irmão. Vai tudo para os Estados Unidos. Essa é a grande verdade, igreja. E hoje o povo já faz missão lá, só quer abrir igreja lá. Aí vem para o Brasil para fazer congresso, para levantar dinheiro, para manter a vida lá. E a gente paga. E a gente vai para as conferências. E compra os ingressos. E a gente viaja até lá. Entra, recebe aquela ministração emotiva, tal. Recebemos o fogo. O fogo não cura profundamente. Esse fogo foi pago. Produto. O fogo foi pago com dinheiro. Não foi pago com jejum e coração. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sou contra. Eu até a favor, porque eu vivo da obra, eu vivo da fé. Não sou contra você abençoar, você investir no ministério. Não sou contra, irmão, sou a favor. Acho que você não pode ter preço. Tem valor, você não pode ter preço. Um profeta não pode ter preço. E eu não tenho um preço, mas não me vendo. Não adianta. Eu já fui convidado para ministrar e para ser pastor de igrejas que eu não concordo com a liturgia. Igrejas que não creem no avivamento, que não creem nos dons do Espírito, já me convidou para ser pastor. Já ganhar um salário até razoavelmente bom. Só que eu não creio nisso. Então não tem um preço. Igreja. Então fique em paz, igreja. Fique em paz. Orem. Não seja resistência louca, bitolada. Não caia nisso. Porque a igreja ela não é de direita, ela não é de esquerda. A igreja em si ela é conservadora, porque nós conservamos aquilo que é eterno, irmão. Conservador não é um ser abjeto, não é um ser retrógrado, não. Conservador é aquele que conserva aquilo que é eterno. Aquilo que é eterno é pai, mãe, filho, família, Deus, pátria. Isso é ser conservador. Amém? Isso é pauta conservadora. Bom, não seja resistência maluca. Eu sou a resistência. A gente até falando assim, eu sou a resistência. Meu Deus do céu. Isso a gente nem sabe o que vai. A gente não tem, não sabemos ainda. Nós temos que fazer, estar de olho. Pedir para o seu deputado que você votou, federal, está de olho, para o seu senador, está de olho no que está acontecendo. É isso que nós temos que fazer. Amém? Porque senão a gente vai ser igual ao outro lado, que resistiu 4 anos. E criou um monte de narrativas falsas e dificultou o trabalho do líder. E todo mundo se ferrou. Está todo mundo no mesmo, assim, meio que no mesmo barco. Mas essa parte aqui, nós estamos diante de Deus com o coração que, olha Deus, olha Senhor, o que nós fizemos, por amor à palavra, por crer no Evangelho, por crer no seu Filho. Deus terá misericórdia. O sangue do Senhor vai cobrir a nossa vida, vai cobrir a tua casa, vai cobrir a tua família, vai cobrir a nação brasileira. E eu digo para ti, debaixo da presença do Senhor, haverá um rio, haverá um poderoso avivamento do Espírito Santo na nação brasileira. Vai começar em pequenas igrejas que ninguém dá nada. O fogo vai ser tão intenso, mas tão intenso, mas tão intenso, em bairros, cidades, serão abaladas pelo fogo do Senhor. E aqueles que estão na igreja dormindo serão despertados. E aqueles que estão em altares serão destituídos. Os ministérios fajutos, que não foram gerados no Espírito, serão destituídos. Em contrapartida, os ministérios que foram realmente gerados e provados pelo fogo serão acendidos e exaltados pelo poder do Senhor. Porque Deus conhece os que são dele. Amém? E eu digo para ti, haverá, como está escrito em Esther 9, o pur virará purim, porque para o povo de Deus haverá regozijo, alegria e dupla honra.
que quem nos governa ainda é Cristo. Debaixo das suas mãos poderosas, nós vamos prosperar e vamos avançar. Amém, igreja? Então, não fique cabisbaixo, levante a cabeça, tire as lágrimas. Não estamos em luto, coisa nenhuma. Estamos com esperança naquilo que Deus disse que iria fazer na nação brasileira. É claro, pode vir tempos difíceis, mas vamos ficar com essa palavra. Amém? E se a igreja se posicionar, irmãos, ainda falta 2 meses. Amém? O presidente ainda é o Jair Messias Bolsonaro. Se a igreja se posicionar mesmo, muitas coisas podem acontecer. Tancredo Neves, ele nem assumiu a cadeira. Ele nem assumiu a cadeira. Deus é Deus ainda. Deus é Deus. Amém? Amém? Herodes não quis dar glória a Deus, não quis reconhecer a grandeza de Deus, se achou Deus no meio do povo dele, um anjo foi e o matou, ele morreu na hora. Deus é Deus. Tem um testemunho muito forte, irmãos, para contar para você. A dona Hilda é testemunha disso. Um rapaz, ele praguejou a igreja do meu lado num carro. Ele disse que ele era melhor do que a igreja porque ele fazia mais coisas do que a igreja fazia do meu lado. E eu falei para ele, não, você não é melhor do que a igreja. Você não faz mais coisas que a igreja. Você é um ser humano. A igreja é o corpo de Cristo. E Cristo, ele representa Deus. Cristo é Deus. Ele riu. Foi numa quinta-feira. Sábado deu umas dores nas pernas dele. Ele entrou no hospital. No domingo ele foi a óbito. Segunda-feira ele estava sendo enterrado. Um rapaz novo, forte, aparentemente saudável. Fez isso do meu lado. Deus ainda julga. Assim como Ananias e Safira morreu diante do fogo de Deus, por isso que o avivamento é fogo. Ele consome, ele julga. Assim como eles morreram lá em Atos 5 diante do fogo de Deus. A igreja trazer o fogo. Nadab e Abiú morrem. Eliezer e Tamar assumem o reinado. Assume o sacerdócio. E fica longos anos de vitória para o povo de Deus. Amém? Glória a Jesus. Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Se quiser o livro, ó, tem 5 ainda. Abençoe uma vida. Você que já comprou, quer comprar mais um, compre também. Abençoe uma vida. Amém? Bênção. Que Deus abençoe você. Ficar de olho aí. Nós vamos fazer mais live durante esses dias, trazendo mais palavras proféticas acerca daquilo que Deus tem preparado para esse tempo. Descansa teu coração. Você que é empregado, você que é empregador, você que tem empresa, descansa teu coração. Não entra nessa vibe, não entra nessa atmosfera que já se criou de tristeza, desânimo, derrota. Sai disso. Porque Deus deu uma carta para aquele povo em Jeremias 29. Vai casar, vai prosperar, vai. Deus está com você mesmo nessa situação. Vai, porque tem um tempo que Deus vai quebrar tudo isso. Vai. É isso que eu tenho para falar para você. Vai prosperar. Vai prosperar. Vai orar. Vai jejuar. Vai para a rua evangelizar. Vai pregar o evangelho. Vai fazer os seus projetos. Vai. Amém? Como corpo, como nação, aparentemente perdemos. Mas como indivíduos, estamos intactos. Eu estou com a minha fé intacta. Eu estou com a minha consciência intacta. Bom? Como nação, como coletivo, sim. Mas como indivíduo não. E por que você acha que Deus mandou aquela carta para aquele povo Jeremias 29? Como nação, eles estavam em derrotas. Mas como indivíduos, tinha pessoas ali clamando, tinha pessoas justas ali. Por causa dessa justiça, Deus falou para eles, vai prosperar nessa terra aí. Vai. Porque eu quero disciplinar e ensinar esse povo. E eles aprenderam. A partir dali, nunca mais eles se prostraram a Deus estranho algum. Viraram religiosos. Sim. Mas adorar Baal, Azera, Astarote, nunca mais eles fizeram isso. Nunca mais. Eles aprenderam. Que a igreja não adore homens, adore a Deus. A igreja não coloque a fé e a esperança em homens, coloque em Jesus. A igreja não negocia altares a partir de hoje. Não enriqueça. Vou ter uma coisa para você. Teve muitas pessoas hoje fazendo sucesso cantando no mundo. Alguns até se assumiram homossexuais. E sabe por que espera fazer isso? Porque a igreja enriqueceu eles. Então eles não precisam mais da igreja. A igreja enriqueceu a um ponto que eles podem assumir o que eles querem.
usaram da igreja. E hoje estão aí. E a culpa é nossa. E batemos palmas e abraçamos a situação e ficamos caladinhos, quietinhos. Tem uma pregadora aí, mas todo mundo gosta. Todo mundo gosta. É pentecostal. Todo mundo gosta. Milhões e milhões de seguidores. O vídeo dela viraliza. Assim, pum! E ela cobra 10, 20 mil para pregar meia hora, 1 hora. Você está lá dando pau. Depois você quer orar e interceder e ver as coisas acontecerem. Desvia. Bom, Deus abençoe a vida de você. Fica na paz. Que o Senhor te guarde, tá bom? Que o Senhor te abençoe. E que o Senhor te prospere. Que a luz do Senhor resplandeça sobre ti. Que a mão do Senhor esteja sobre ti. Que o Senhor te dê a paz. Tá bom, meus irmãos? Fica na paz.